E agora? Agora foi. Vamos que vamos. Cristina, querida, tá com a palavra. Muito obrigado. Oi, pessoal. Inicialmente, eu queria agradecer a oportunidade aberta pela comissão para estar aqui, o convite do meu amigo Devanildo. Para mim é uma enorme satisfação participar desse momento com vocês e eu espero, sinceramente, poder contribuir, né, com um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência na atuação em projetos de adequação. Também no setor público, o meu maior foco é setor privado, mas eu também atuo com adequação para o setor público, né? E hoje o nosso objetivo, de acordo com o que a gente havia combinado previamente, é analisar o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, no setor público, com foco, aqui no caso específico, nos perigos do uso de plataformas digitais por parte das prefeituras, né? No nosso caso aqui, a Prefeitura de Petrolina, o uso do PetroOnline, né, que a gente sabe que, através dessas plataformas, existe uma coleta ostensiva de dados pessoais. Então, a ideia aqui é abordar os riscos associados a esse tipo de prática e explorar quais medidas a administração pública ela poderia adotar para deixar a plataforma digital de atendimento ao cidadão em conformidade com a LGPD. É claro que a gente precisa levar em consideração a falta de informação, já é um ponto que a gente já pode começar daqui, né? A plataforma em si, ela não oferece a transparência necessária, que a transparência, inclusive, é um dos princípios trazidos na LGPD, então, através da leitura, da análise da plataforma, a gente não consegue ver de forma transparente, de uma forma clara, específica, objetiva, como é feito o tratamento de dados pessoais, como é feita o armazenamento, quais são as medidas administrativas, técnicas, de segurança. Então, a gente precisa entender que toda essa análise que a gente vai fazer aqui vai ficar num campo mais geral, né? Porque como a gente não conseguiu ter acesso a informações mais específicas, a gente vai falar de uma forma geral. A proteção de dados, como a gente sabe, se tornou um tema muito crucial no setor público, devido à quantidade massiva de informações pessoais que estão sendo processadas pelos órgãos governamentais. A LGPD, ela veio com esse objetivo, né, de assegurar a privacidade e a proteção de dados das pessoas, garantindo que essas informações elas sejam tratadas de forma adequada. As prefeituras, elas têm utilizado cada vez mais plataformas digitais para oferecer esses serviços, uma interação maior com os cidadãos, como é o caso da PetroOnline. A gente vai explorar alguns dos perigos envolvidos nessa prática e discutir como a administração pública ela pode se adequar e proteger os dados pessoais das pessoas. Um dos principais perigos que a gente já pode começar aqui a falar é o vazamento de dados, né? Quando muitas informações pessoais elas são coletadas e armazenadas sem os devidos cuidados, existe um risco muito alto de que esses dados eles caiam em mãos erradas, né? Isso pode levar a fraudes, roubo de identidade e outros danos financeiros e também emocionais para os cidadãos. Então, a gente tem aqui um primeiro perigo dessas plataformas, que é o vazamento de dados. Além disso, a coleta ostensiva de dados pessoais pode violar a privacidade dos cidadãos, gerando uma sensação de vigilância constante. A falta de transparência no uso dessas informações e a ausência de controle por parte dos indivíduos podem gerar desconfiança e até prejudicar essa relação entre a administração pública e os administrados, que é tão importante. É importante que a sociedade possa confiar na administração pública. Afinal de contas, toda a nossa vida ela é pautada pelas ações que são geradas pela administração pública. Então, precisa haver essa confiança. E a LGPD ela veio também para colocar em equilíbrio essa relação entre a administração pública e o administrado, porque antes da LGPD era muito visível o desequilíbrio dessa relação. Então, a LGPD ela veio para democratizar, veio para colocar o titular de dados, o cidadão, em equilíbrio, para que ele possa também exercer os seus direitos, fiscalizar a atuação do poder público, ter acesso à informação, mas também ter os seus dados
resguardados. Então, esse é um problema que a gente vê com o uso dessas plataformas, que é a violação da privacidade através do controle de vigilância, né, constante dos cidadãos. A gente também deve considerar os riscos de segurança cibernética, né? As plataformas digitais, elas sofrem constantemente ataques hackers e roubo de dados. Isso aí não é se vai acontecer, é quando acontece. Acontece diariamente muitos e muitos ataques. Então, uma outra preocupação é qual o nível de segurança da informação que está sendo implementado nessa plataforma. Como a gente tem acesso a isso? Eu tentei realmente, de fato, buscar essas informações, trazer para a gente aqui, para a gente discutir de forma mais objetiva, ponto por ponto, né? Mas a transparência deixou a desejar, então a gente não teve acesso, eu não tive acesso, por exemplo, a uma política de segurança da informação que pudesse embasar a nossa discussão aqui. É claro que com um tempo maior a gente consegue fazer uma pesquisa, de repente fazer essa solicitação formal junto à administração pública, porque é um dever deles, é uma documentação que deve estar garantida a todo cidadão que deseje ter acesso a essa informação. E a partir daí a gente pode fazer uma análise mais minuciosa, né? Então, as medidas de segurança, a gente não sabe se elas estão sendo adotadas, como esses dados pessoais estão sendo armazenados, se esses dados pessoais estão sendo compartilhados com outras organizações, que isso é um perigo também muito grande e pode acontecer. De que forma, onde esses dados estão sendo armazenados? O servidor, ele está aqui no país, ele não está no país, existe uma transferência internacional de dados aqui dos cidadãos de Petrolina, tem que verificar isso também, né? Então, existe esse risco de estar acontecendo, inclusive, essa transferência internacional de dados sem o menor conhecimento das pessoas, né? E, diante de todos esses perigos, é fundamental que a administração pública ela adote medidas para simplificar. A gente precisa levar sempre em consideração, quando a gente fala em tratamento de dados pessoais pelo poder público, o princípio da minimização, da simplificação. A gente precisa simplificar, coletar o que for estritamente necessário para alcançar a finalidade daquele tratamento, a finalidade pública, né? Então, a gente sempre tem que pensar, quando vai fazer um projeto de adequação para o poder público, sempre levar em consideração isso. Menos é mais, né? E dentre as principais ações que a gente pode adotar, eu trouxe aqui algumas, um destaque, né? A começar pelo Privacy by Design. Então, as prefeituras, elas devem incorporar a proteção de dados desde a concepção nas plataformas digitais, considerando aspectos, como eu acabei de falar, a minimização de dados, a transparência e a segurança em todas as etapas do processo. Então, o primeiro ponto que deveria ter sido observado, e eu vejo que não foi observado, é muito fácil a gente perceber isso, uma vez manuseando a plataforma, a gente consegue perceber que não houve essa preocupação com Privacy by Design. Então, a prefeitura deveria ter cobrado do desenvolvedor isso. E o framework do Privacy by Design, ele determina que a proteção de dados e a privacidade, elas sejam incorporadas em todo o ciclo de vida das tecnologias, desde o estágio inicial de concepção até implementação, utilização e o descarte final. O Privacy by Design, ele envolve um foco voltado para o gerenciamento de risco e responsabilidade para estabelecer as estratégias que incorporem a proteção da privacidade ao longo de ciclo de vida de um objeto, seja ele um sistema, um hardware, um software, produto, serviço ou processo. Por ciclo de vida de um objeto, entendemos todos os estágios que ele percorre, né? Desde o desenvolvimento do seu conceito até a remoção, passando pelos estágios de desenvolvimento, produção, operação, manutenção e retirada. Então, todos esses estágios precisam ter o Privacy by Design incorporado.
Além disso, implica ter em conta não só a aplicação de medidas de proteção de privacidade nas fases iniciais do projeto, mas também para considerar todos os processos e práticas que processam os dados associados, para que a gente possa, dessa forma, alcançar uma verdadeira governança da gestão de dados pessoais pelo poder público. Então, o que a gente vê são arranjos que são feitos. E isso a gente não pode dizer que, através desses arranjos que estão sendo feitos no poder público, isso vai garantir uma verdadeira governança na gestão dos dados pessoais, né? Ao contrário. Então, eu não sei, me desculpe se eu estiver falando algo que você já tem um conhecimento, tá? Mas como eu não conhecia a turma, a galera aqui, eu estou trazendo informações aqui. Então, Privacy by Design, a gente tem, né, os 7 princípios fundamentais. O primeiro, pelo proativo, não reativo, que é prever os eventos passíveis de interferência ou de comprometimento da privacidade. Então, é um princípio que tem que ser observado. O segundo princípio é a privacidade como configuração padrão. Por padrão, a configuração referente à privacidade, ela deve prever a segurança e a proteção, devendo qualquer tratamento de dados como uma exceção, condicionado à rápida autorização do titular. Então, sempre tem que pensar nisso. Né? O tratamento de dados ele é uma exceção, e ele sempre tem que estar condicionado à autorização do titular. Por mais que a gente tenha uma base legal que suporte aquele tratamento de dados, mas é uma boa prática na incorporação do Privacy by Design, levar em consideração sempre uma rápida autorização do titular. Um outro princípio é a privacidade incorporada ao projeto, que pede que se incorpore as ferramentas de privacidade ao projeto inicial para que se possa reduzir os esforços e o desgaste no cumprimento futuro das regras de proteção de dados, que o que não foi observado. Então, a gente vê que não foi incorporada a privacidade no projeto inicial, e isso não reduziu o desgaste, ao contrário. Agora a gente tem uma plataforma coletando ostensivamente dados dos titulares de dados, e isso pode gerar um problema muito grande. E a privacidade, nesse caso, ela precisa passar a ser parte da solução, e não como um paliativo futuro. Né? Então, nesse caso, a prefeitura também, ela observou isso. Nós temos também um outro princípio, que é a funcionalidade total, ou seja, soma positiva, não soma zero, que é a utilização dos dados pessoais, ele deve dar em consonância com os objetivos do tratamento de dados, sem a necessidade de fazer trocas desnecessárias, como, por exemplo, abrir mão da segurança para conseguir mais dados. Né? Então, a gente tem que pensar numa soma positiva e não soma zero. Um outro princípio é a segurança de ponta a ponta, a proteção completa de todo o ciclo de vida. Ou seja, ao tratar um dado, a gente precisa garantir que a segurança de todas as informações seja realizada desde a captura do dado, que é a primeira forma de tratamento, até a sua eliminação ou compartilhamento, que também são outras formas de tratamento. Um outro princípio é a visibilidade e transparência. A visibilidade e transparência precisam ser aplicadas desde o início da relação. Os termos e condições de uso e de privacidade devem ser expostos de maneira clara pelo agente de tratamento, dando destaque para todas as informações relevantes que envolvam a mitigação ou a flexibilização de algum direito. E a gente também não consegue vislumbrar isso na plataforma em questão. E, por fim, o último princípio, o respeito pela privacidade do usuário, que o desenvolvimento do sistema ele deverá ser baseado nos interesses e garantias do usuário, com medidas que sejam capazes de prevenir, garantir e comunicar claramente ao titular todas as possibilidades de risco no tratamento previsto. Ou seja, a privacidade ela precisará ser sempre a base do sistema, e as exceções devidamente negociadas e informadas ao titular. A gente usa muito o diagrama do Privacy by Design,
quando a gente vai implementar o projeto, tem tecnologia a ser implementada, então a gente utiliza muito o diagrama. É uma maneira de abordar o Privacy by Design, que é a criação de diagramas de fluxo de dados de alto nível, incluindo os usuários finais e administrativos, operadores próprios e terceirizados, e localizações geográficas. E assim a gente vai adicionando os fluxos de dados. Se vocês quiserem, não sei, eu posso compartilhar depois alguns exemplos do diagrama que a gente utiliza, tá? Mas é uma excelente maneira da gente trabalhar o Privacy by Design. Em seguida, a gente começa, criado esse fluxo, a gente começa a trabalhar os riscos prováveis, né? Os menos prováveis, os casos extremos, como danos, ameaças, vulnerabilidades. E para cada um, a gente identifica quais controles de privacidade e segurança da informação estão sendo garantidos ou que pode mudar, a gente pode mudar na concepção do produto, né? Então, é basicamente assim que a gente implementa os princípios do Privacy by Design. Bom, independentemente da escolha de utilização do Privacy by Design como meio de conceber, desenvolver, implementar, gerenciar e abandonar elementos que tratam informações pessoais ao longo de todo o ciclo de vida desses elementos, sempre haverá a dependência da segurança da informação na proteção dos dados que estão sendo tratados. Assim como na privacidade da informação, a segurança da informação envolve um conjunto contínuo e sucessivo de práticas aplicadas ao longo de todo o ciclo de vida dos dados, desde a criação até a coleta, até a distribuição, enfim. A segurança da informação, ela vai definir o risco como a combinação da probabilidade de um evento e a sua consequência. A gente tem isso na norma ISO IEC 73. A segurança da informação, ela baseia-se nas práticas de gerenciamento de risco para que a gente possa identificar o risco, selecionar e implementar controles e medidas para mitigar o risco, monitorar e avaliar o risco para que a gente possa validar essas duas primeiras partes que eu falei, que é a identificação e a seleção e implementação. E aqui a gente pode sugerir alguns controles de segurança da informação que também a gente não conseguiu observar na plataforma em questão, como, por exemplo, políticas de segurança da informação, gestão de ativos, controle de acesso, a criptografia, segurança física e ambiental, como é que essa segurança física e ambiental está sendo executada, a segurança operacional, como é que está sendo feita a aquisição, desenvolvimento e manutenção dos sistemas, a gestão de incidentes de segurança. Então, tudo isso são formas de controles de segurança da informação que devem ser implementados, devem ser observados pela administração pública. Garantir a privacidade e estabelecer uma estrutura de governança que garanta a proteção de dados pessoais tem que ser sempre, a gente sempre tem que enxergar como que não seja um obstáculo à inovação. A gente percebe muito essa resistência de implementação dos controles técnicos e administrativos para garantir a segurança da informação, como se fosse algo que viesse criar obstáculo ao processo de inovação. E, ao contrário, a gente tem aqui como demonstrar que, através da implementação do programa de adequação, é possível a gente alcançar ainda mais inovação nos projetos, porque a gente consegue fazer tudo de uma forma muito mais eficiente. Então, a gente sempre tem que enxergar a adequação como uma possibilidade de inovação por parte da organização, né? E existem vantagens e oportunidades para as organizações, a gente consegue uma maior eficiência, os processos eles ficam mais otimizados, a gente consegue estabelecer uma estratégia de redução de custos e obtenção de vantagem competitiva, tudo isso são pontos positivos e que, compartilhando aqui com vocês, eu sempre trago esses pontos de maneira muito ostensiva quando eu venho conversar com clientes sobre um projeto de adequação, né? Seja do setor público ou do setor privado, a gente sempre procura trazer para o nosso cliente a ótica de que adequar
as regras de proteção de dados vai trazer todos esses benefícios. A gente não pode adequar só pela dor, né? A gente tem uma mania de trazer tudo, vamos cumprir a lei, porque senão seremos multados, seremos sancionados. Então, a gente tem que tirar essa ótica, né? Trazer luz para as organizações e para que elas enxerguem o poder, a positividade, né? Para o mercado, a adequação ela significa o desenvolvimento de modelos econômicos mais sustentáveis a longo prazo. Isso também é um outro ponto que a gente precisa trazer sempre quando a gente vai fazer uma abordagem com alguma organização. E para a sociedade como um todo, a adequação ela significa poder cessar os benefícios dos avanços tecnológicos sem ter que abrir mão das liberdades e garantias individuais. Então, isso é muito importante também. Uma outra medida que a gente entende como necessária para a adequação das plataformas digitais é garantir que a finalidade ela seja legítima, que ela seja lícita, né? E que haja transparência. Então, eu proponho aqui também essa outra medida para ajuste na plataforma, ou seja, através da observância da finalidade legítima e da transparência, é possível que os cidadãos eles sejam informados de maneira clara e transparente sobre como seus dados serão utilizados, compartilhados e armazenados. Né? Quando houver a base legal do consentimento, esse consentimento ele precisa ser colhido de maneira explícita, de maneira clara, específica, a depender de qual dado seja, se é um dado de menor ou não, precisa ser específico. Então, enfim, esse consentimento ele precisa, de fato, seguir todas as regras que a LGPD determina. Uma outra medida também é a segurança dos dados. Então, as medidas de segurança, elas precisam ser adotadas, implementadas para proteger os dados pessoais. E como eu mencionei agora há pouco, existem alguns controles que a gente implementa e que eu não consegui observar, né, todos esses controles na plataforma em questão. Pode ser até que eles utilizem, que eles tenham, mas a gente não consegue ter acesso a essa informação só com o uso em si da plataforma. Um outro ponto importante também são os direitos dos titulares, né? A gente garantir que os titulares eles tenham acesso amplo aos seus direitos e como eles podem exercer esses direitos. As prefeituras, elas devem disponibilizar políticas de privacidade que sejam claras, que sejam acessíveis, informando aos cidadãos sobre os seus direitos em relação aos seus dados pessoais, como, por exemplo, o direito de acesso, direito de retificação, de exclusão. E isso é muito importante, porque não existe cidadania sem você ter acesso à forma de execução dos seus direitos. Então, imagine, você é cidadão, né? Está sendo criada uma plataforma digital para atendimento ao cidadão e você não pode exercer a sua cidadania? Onde estão os seus direitos garantidos? Onde é que você pode exercer o seu direito de retificação dos seus dados, seu direito de acesso? Entende? Então, assim, é muito preocupante isso. É até distorcer é uma distorção, né? Eu vejo como uma distorção muito clara das regras da LGPD, dos princípios democráticos, enfim. Então, eu vejo com muita preocupação esse uso indiscriminado e totalmente desajustado, sem conformidade das plataformas digitais para o atendimento ao cidadão. E, pessoal, para finalizar, eu acredito que seria necessário para que a gente pudesse propor para a administração pública a adequação da plataforma, que a gente pudesse ter acesso, primeiro, a uma avaliação, né, conhecer as principais atividades que envolvem essa plataforma, para que a gente pudesse planejar o escopo, para a gente identificar quais são os fluxos de dados, ver como é que a gente poderia trabalhar um privacy by design. Eu poderia sugerir também essa plataforma, eu acredito que deveria ter, inclusive, um relatório de impacto à proteção de dados.
porque existe uma coleta ostensiva de dados, né? E toda vez que a gente tem a implementação de uma tecnologia que tem uma coleta ostensiva de dados, a gente tem duas possibilidades. Quando ela ainda vai ser implementada, a gente pode utilizar uma avaliação, né? Uma avaliação de impacto, que é diferente do relatório de impacto à proteção de dados. O relatório de impacto à proteção de dados a gente já faz numa fase posterior, né? Então, por exemplo, num caso como esse, a gente poderia sugerir à administração pública a realização do relatório de impacto dessa plataforma, para que a gente, assim, pudesse enxergar os riscos de forma mais específica, quais são os gaps, de que forma a gente pode mitigar esses riscos, trazer mais segurança para o cidadão, cidadania, né? Então, seriam essas as minhas propostas para que a gente pudesse adequar, né, essa plataforma digital. E é isso, pessoal. Agora eu me coloco à disposição de vocês, tá? Como eu não sabia exatamente o quanto a gente poderia se estender aqui, é claro que para colaborar com o trabalho, eu vou me esmerar mais ainda da gente trazer um artigo muito mais fundamentado. Então, hoje era uma ideia mais de trocar informação, me colocar aqui à disposição, enfim. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição para vocês. Eita, querido, ó, parabéns. Eu não esperava nada diferente disso, de você. Foi excelente sua exposição, né? E, inclusive, Ana Isabel, você veja a deixa que a Cristina pontuou a respeito da questão dos crimes virtuais, né? Inclusive, tem uma convenção nova que foi recentemente aderida pelo o Brasil, né, que é a Convenção do Budapeste, que fala especificamente sobre o compromisso do Estado brasileiro nas políticas de enfrentamento a cybercrimes. Então, o Estado brasileiro assumiu esse compromisso internacional e, lógico, se é um tratado internacional, né, que visa e tutela direitos e garantias fundamentais, isso faz parte do que aquilo que o Canotilho chama, né, de... agora me fugiu a palavra, que é uma espécie de extensão das cláusulas pétreas, que é uma ramificação de proteção a mais dos direitos e garantias fundamentais. Então, é um compromisso que foi assumido pelo Estado brasileiro, que, sem dúvida alguma, pode ser, sim, fonte de abordagem nessa temática. Tá com a palavra, querido, fica à vontade. Seria o bloco de constitucionalidade? Isso, verdade. Faz parte do bloco de constitucionalidade. Isso faz parte de minha demência existencial. Às vezes eu penso as coisas fogem da mente. Mas quando fica na ponta da língua, que a gente tenta lembrar, não vai adiantar. Isso é coisa que nem Freud explica. Eu estava lendo essa semana justamente sobre essa convenção de Budapeste, o dever de penalizar esses crimes, né? Achei bem interessante. A gente pode até mencionar essa adesão, né? Fazer uma relação com o direito internacional, vai ficar bem legal nesse aspecto. E a gente combinando isso com os princípios da administração pública, então, é uma mão na roda, porque a administração pública ela não pode ser a primeira a dizer assim, olha, tô nem aí, se vazar, se prejudicar, não é se o particular não pode fazer isso, com mais razão ainda não pode fazer isso a administração pública. Né? Então, eu acho que aqui a gente tem um link, né? Já tem uma estrutura bem interessante aí, Ana, que pode servir de subsídio para você elaborar um material bem interessante a respeito. E aí, entre tantas falas da Cristina, né? Assim, eu não sei se os colegas tiveram a curiosidade, tentem se cadastrar na plataforma. Eu acho que só vão faltar pedir para vocês o atestado de óbito. Eu acho que é o único documento que eles não pedem lá, o atestado de óbito, porque o resto tem o meu mundo de forma. Sim, mas para quê? Qual a finalidade disso? Eu só quero uma certidão, eu só quero ter acesso a um serviço. Então, a gente sabe que tem alguns problemas em relação a isso, e a Cristina, prontamente, lógico, com a qualidade técnica que a querida Cristina tem, ela já identificou isso assim prontamente. Então, a gente identifica que é uma plataforma que tem potencialidade de trazer muitos benefícios para a população, mas, ao mesmo tempo, isso pode, de certa medida, ter um efeito rebote extremamente deletério
se não for utilizado de forma adequada, né? Eu acho que, por hora, essas os principais apontamentos. Eu espero que os colegas, as colegas, tenham já, com base nessa apresentação da Cristina, vão puxando para o lado que é do interesse em trabalhar, porque eu não tenho dúvidas que, com base em todo esse material que a gente está desenvolvendo, a gente vai poder fazer apontamentos para a administração pública municipal que vai poder contribuir bastante para a nossa população petrolinense, que já vai beirando aí a quase 400 mil. E, Cristina, tem uma colocação que talvez você não conheça. Infelizmente, Petrolina, ela ainda é desprovida de uma faculdade pública. E por conta disso, isso no campo do direito, especificamente. Em outros campos, a gente tem a Univasf aqui, que é uma universidade de excelência, mas no campo do direito específico, a gente não tem produção acadêmica aqui. E isso faz com que, em certa medida, a gente perca muito com isso, porque os atores públicos acabam não sendo aqueles atores da participação do aprimorar do estado da técnica. E vão fazendo as coisas muito pelo sabor do cenário político, muito pelo sabor dos constavos políticos que vão acontecendo. E, lógico, sem uma academia atuante que aponte os problemas e possíveis soluções, as coisas vão indo ao sabor do vento e as coisas que, de fato, podem melhorar a população e pode, de fato, ter efeitos benéficos para o povo, vão acontecer em momentos mais tardios. Eu acho que esse é o papel da academia no aprimoramento da administração pública, é fazer exatamente esse constrangimento epistêmico, não no sentido de prejudicar ninguém, a ciência não se presta a isso, mas no sentido de trazer contribuições que, de fato, mude para melhor a realidade das pessoas, que é isso que a gente espera que a ciência faça, como fez com o Covid-19, trazendo aí vacinas que pudessem melhorar nosso convívio em sociedade. Para isso que presta a ciência e é para isso que a gente deve estudar e batalhar para que a gente possa trazer contribuições que melhorem o dia a dia, não só da gente como profissional, mas também das pessoas que estão inseridas nesse meio social que a gente pertence também. Eu abro a palavra para demais colegas que tiverem interesse, e lógico que a gente está todo mundo entre amigos, então, lógico, a gente levanta a mãozinha só para ordenar a fala, porque senão todo mundo fala de uma vez, mas fiquem à vontade, gente. Eu gostaria de dar uma palavrinha, mas peraí, viu os cachorros do vizinho, meu Deus. Eu também sofro desse problema aqui de vez em quando. Não, os pets são, assim, danados, né? Às vezes eles aparecem assim, né? É bem bacana. Mas ainda que a gente acostuma. Isso faz parte, isso foi das coisas que a pandemia revelou, né? Nos mostra que a gente é humano, a gente tem pet, a gente tem vizinho que resolve fazer reforma, justamente no dia que a gente tem uma apresentação para fazer. Aqui eu já gravei até o nome dos cachorros, Luna, Peralta e Biscoito. São 3 abençoados. Mas, enfim, eu quero agradecer a presença de Cristina. Foi, assim, uma palestra muito enriquecedora. Quero dizer que eu sou soteropolitana, viu, Cristina? Sou soteropolitana. Mais uma baiana. Exato. Eu iniciei minha faculdade em Salvador e depois eu consegui a transferência para cá, para Petrolina. E tudo que Cristina pontuou, eu cheguei, né, semana passada, a dar uma olhada na plataforma para tentar identificar. É fato que a plataforma realmente não tem nenhuma adequação, e aí eu acabei pontuando também várias problemáticas, e coaduna com tudo que você falou. Eu não sei se você falou sobre o compartilhamento de dados da plataforma com a IDOC, né? Que se ela respeita a segurança, porque tem o compartilhamento de dados, né? Entre a plataforma e a hospedagem. E eu quero dizer que aqui eu atuo com o compliance trabalhista e a adequação LGPD, também é minha área de atuação. E temos uma enorme dificuldade em conseguir aí implementar, né, as empresas, inclusive a gente vai trabalhar aí nesse projeto para entender por que o mercado aqui ainda não... Por quê, né? Quais são os problemas? Por que as empresas ainda não buscaram a implementação? É falta é porque não sabem, ou é o financeiro? Então, a gente vai fazer essa pesquisa.
E acredito, eu não sei como que está em Salvador o mercado, mas aqui ainda está assim, a passos sabe, de tartaruga. Mas eu consegui agora fechar 2 contratos de adequação, e eu estou muito feliz, estou super empolgada para começar. Quer dizer, já comecei, né? Comecei aí e estou muito feliz. Que bom, que bom, que bom ver isso. Bom, Patrícia, infelizmente, essa não é uma realidade só de Petrolina, né? A gente também enfrenta essa dificuldade aqui na Bahia. Hoje, só para você ter uma ideia, o meu maior fluxo de clientes não são baianos, né? Não são organizações baianas, são organizações de outros estados, onde eu tenho parcerias estratégicas, né? Sociedade com outros colegas. Então, eu consigo gerenciar e coordenar o projeto todo de maneira online. Então, essa é uma realidade muito forte no Nordeste, no Centro-Oeste. Eu acredito que, assim, a região que ainda está caminhando melhor em termos de adequação é o Sul, tá? O Sudeste ainda deixa a desejar. O que acontece? Eu acho interessante fazer uma pesquisa sobre isso, mas eu vou palpitar. Eu acredito que é uma cultura realmente do brasileiro, né? A gente tem uma cultura de não querer remediar, né? A gente não tem uma cultura preventiva. A gente só quer fazer as coisas pela dor. Né, se as sanções começarem a ser de fato aplicadas, né, quando as multas começarem a ser aplicadas, imagine aí, por exemplo, na prefeitura, já pensou se a prefeitura sofrer uma sanção de bloqueio do banco de dados, do Carnê IPTU, banco de dados que gera o Carnê IPTU, certo? E aí, como é que vai ficar? Entendeu? O próximo exercício. Então, assim, eu acredito que as organizações elas estão aguardando uma atuação mais objetiva da NPD, né? Eu acredito, agora que é uma opinião minha, eu acredito que a gente já deveria ter ultrapassado essa fase educativa já há algum tempo. Acho que já deveríamos estar atuando de maneira mais sancionatória, né? A gente deveria estar punindo realmente as organizações que pelo menos aquelas que têm condições de se adequarem e estão sendo desidiosas, desrespeitosas com a legislação brasileira, né? Nós temos aí as Big Techs, nós temos também indústrias que têm condições de fazer uma adequação afinada e não fazem por pura desídia, né? O brasileiro ele tem o costume de acreditar se a lei vai pegar ou não vai, mas isso não existe, porque lei é lei e ela precisa ser cumprida. Né? Então, eu acho que essa parte de educativa também já passou, temos aí mais de 4 anos, né, de lei, e eu concordo com você que se a NPD chegar com uma ação mais sancionatória, eu acho que é o momento ideal também. Isso é bem interessante, né? Porque, assim, nosso país ele tem uma cultura patrimonialista, né? Então, inclusive, eu tenho um artigo publicado sobre isso, que, em certa medida, eu chamei isso de abusividade deliberada. A gente tem uma certa cultura do atropelo. Tipo assim, se eu tenho poder, se eu consigo postergar, se, na pior das hipóteses, eu vou ganhar muito mais lesando do que seguindo a regra, eu sigo do jeito que tá. Se eu tiver que indenizar alguém, eu indenizo. Só que como o lucro vai ser bem maior, do quanto que eu vou ganhar da lesão, eu tiro uma fatia, pago a eventual indenização e o resto fica. Infelizmente, é isso que vem acontecendo, especificamente no campo da tutela coletiva, né? Recentemente, lá na São Francisco, que é a Faculdade de Direito da USP, a gente teve um evento chamado da apresentação do projeto de lei que visa a regulamentação do processo estrutural no nosso país, que, inclusive, conta com a coordenação do professor Caso Watanabe, que basicamente é um grande amigo da saudosa professora Ada Pellegrini Grindover, que é uma mãe do processo civil no nosso país. E, basicamente, o que visa-se enfrentar é exatamente essa espécie de litigância calculável, tipo, de você põe
como vantajoso transgredir. E, lógico, as aberturas sistêmicas ofertadas pelo sistema jurídico atual não se coaduna muito bem mais com isso. Antes do Código de Processo Civil de 2015, a gente tinha uma boa margem de aceitabilidade a isso. Só que com a promoção das aberturas sistêmicas, inclusive com as questões tanto do processo coletivo, como também das ações civil pública, das questões dos acordos propiciados pelo Ministério Público e diversas outras portas de aberturas sistêmicas que nossa administração pública hoje vem possibilitando, isso vem cada vez mais fechando o cerco e, lógico, o processo estrutural vem criando raízes ainda mais profundas no nosso sistema. Em momento oportuno, eu quero conversar um pouco mais a respeito disso. Inclusive, Cristina, eu aproveito esse momento até para compartilhar uma novidade. Eu já compartilhei com a Priscila, e lógico que a gente está no grupinho, já aproveito e compartilho para você e para os demais colegas. Recentemente, eu passei a integrar o grupo do Legal Ground, que é o grupo desenvolvido pelo professor Juliano Maranhão, lá na São Francisco, e pelo professor Ricardo Campos, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Nesse grupo, ele formou uma parceria com o Hospital Albert Einstein, lá em São Paulo, exatamente para estudar os aspectos da proteção de dados no campo do armazenamento em nuvem por parte do hospital. O hospital desenvolve uma série de atividades e está migrando cada vez mais para esse armazenamento em nuvem, e hoje existe uma preocupação muito acentuada em proteger esses aspectos, até por conta do avanço da tecnologia da computação quântica, por exemplo, que já vem despertando uma série de preocupações, como se não bastasse os problemas que a gente já tem hoje, existe a tecnologia aí se aprimorando a todo momento, e a computação quântica, por exemplo, é um bom ponto de partida já para pôr mais lenha nessa fogueira, né? Então, a gente passou a integrar esse grupo, e uma das coisas que a gente vem trabalhando com o professor Ricardo Campos e o professor Juliano Maranhão é exatamente, né, a possibilidade da gente propiciar que a administração pública ela possa, de certa medida, já que a gente não é obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei, mas a gente possa se utilizar de soft law, né, de medida de soft law, no sentido de promover o sinal do bom direito. Por exemplo, a NPD, já que ela não pode fazer lei, porque não tem atribuição legal para isso, diferentemente do CNJ, que o CNJ ele não pode fazer lei, mas pode promover resolução que vincula o Poder Judiciário, né? Não vincula o particular, mas vincula o Poder Judiciário. Mas isso tem normativa constitucional para tanto, tem legitimidade para tanto. Coisa que a NPD, até o presente momento, não tem. Mas já que ela não pode promover resolução com poder vinculativo, né, já que só a lei poderia fazer isso, ou se não por meio de algo que promovesse uma alteração constitucional nesse sentido, que desse essa legitimidade, mas por hora, como a gente não tem, pelas disposições do atual Código Civil, a gente pode promover medidas não vinculativas, que seriam uma espécie de, olha, esse aqui é o bom direito, olha, segue isso aqui, que eu, agente regulador, promovo isso aqui como uma conduta boa. E, lógico, lá na frente isso vai se sedimentando, podendo virar uma possibilidade de ser positivado efetivamente no sistema jurídico como norma, como também pode se restar frustrada por um vindouro questionamento no Poder Judiciário. Só para isso ficar mais claro na cabeça de vocês, o CNJ hoje, ele tem propiciado a maior parte das regulações em face do emprego da inteligência artificial no Poder Judiciário. E boa parte dessas regulações estão se dando não por meio de resoluções, mas por meio de recomendações. Ou seja, não vincula. Mas só que como eu sei que eu sou juiz, estou subordinado ao TJ, que por sua vez está subordinado ao CNJ. Se eu sei que o CNJ já disse que isso é uma boa conduta, por segurança, eu vou por aqui. Se a parte discorda, a parte pode discordar, porque não é vinculante. Só que lá na frente isso vai se sedimentar por meio do Poder Judiciário, por exemplo, ou por meio de uma lei. É aquilo que o professor Fred chama de direito da experimentação. A gente cria uma espécie de laboratório que experimenta a norma antes daquela norma ganhar fôlego coercitivo por meio de uma lei, né,
causando a possibilidade de, lá na frente, não dar certo, ser uma norma que não cole. Você percebe a mágica do jogo que o Código de Processo Civil, ele trouxe por meio do que a gente chama de direito negocial, da ideia do direito ajustável, já que as partes podem ajustar o que faz valer como regra. Então, isso é brilhante. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, até porque o Poder Legislativo ele não tem condição de regular tudo o tempo inteiro. E ainda mais no campo da tecnologia. No campo da tecnologia que não tem mesmo. Nem mesmo os profissionais, né? Semana eu tive conversando com a professora lá da Politécnica, da Faculdade de Física da USP, ela falando exatamente sobre esses aspectos. Enquanto ela estuda computação quântica de um lado, a galera está estudando desenvolvimento de cabos de óticos submarino do outro lado. Então, são coisas que nem mesmo quem está super especializado consegue saber de tudo no tempo inteiro. Então, se nem quem é gênio consegue saber de tudo no tempo inteiro, quem dirá o nosso legislativo, o nosso executivo, os nossos queridos senadores que, hora e outra, fazem barraco pior do que o BBB, né? Então, de fato, não dá para a gente esperar que eles regulem tudo o tempo inteiro. Então, a gente promover essas aberturas sistêmicas que ofereçam essas espécies de regulações, me parece ser interessante para a gente fomentar um direito mais justo na prática, né? Querida Cristina, está com a palavra. Tá, era só para fazer um comentário pegando a deixa do que você estava falando. Um ponto que vai trazer muita confusão lá na frente vai ser a questão da anonimização, né? Então, por exemplo, o que é considerado estado da arte, né? Como a gente está falando aqui, a tecnologia ela está todo o tempo ali movimentando, está evoluindo. E o que tem a ver com a questão da anonimização? Dados anonimizados não são considerados dados pessoais. Então, se não é dado pessoal, não se aplica a LGPD a determinado banco de dados que está anonimizado, certo? Só que, aí o que acontece? A tecnologia está desenvolvendo tão rápido, daqui a 5 meses você tem uma situação de vazamento de dados, você tem uma situação, e aí vai a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fiscalizar, enfim, acontece um procedimento fiscalizatório, certo? Quem vai decidir aí o que é estado da arte? Se aqueles dados estavam, de fato, anonimizados ou não. Entendeu? Porque, assim, pode ser que para aquele momento, há 5 meses atrás, aquele processo de anonimização garantiu que os dados, de fato, estivessem anonimizados, ou seja, não precisavam estar adequados à LGPD. Só que a coisa está evoluindo tão rápido que pode ser que daqui a um mês não esteja mais sendo considerado um processo de anonimização eficiente. Então, a gente vai ter aí ainda muita questão para discutir, viu? Com certeza, né? E até mais uma vez, Cristina, eu lembro da conversa que eu tive sobre a questão da computação quântica, que é exatamente nesse ponto. Aspectos que hoje, para a tecnologia, né, são seguros, com o advindo da computação quântica ou com novas técnicas desenvolvidas pela tecnologia da informação, essas informações podem passar a não ser mais tão seguras. E aí, eis a importância de um trabalho constante de verificação do que pode ser corrigido ou não. Então, aquela empresa que acha, vou fazer isso hoje e aqui eu estou seguro para todo sempre, amém. Não dá. Até mesmo porque o projeto de adequação, claro que cada profissional tem uma metodologia diferente, mas, por exemplo, aqui o processo de projeto que eu trabalho, é necessário o monitoramento da organização, e eu não digo nem quanto de DPO, né, porque aí já é uma outra questão. O exercício da função de DPO é uma outra questão, mas a consultoria, o projeto de implementação precisa ter um acompanhamento da consultoria para monitorar, porque, de fato, pode acontecer isso. Pois eu acho que eu, particularmente, estou bem contente, bem satisfeito com nossa querida Cristina. A gente conseguiu pensar bastante a respeito desse tema e espero que tenha sido motivo também de bastante conhecimento novo para nossos colegas, porque isso só traz, assim, a ideia do quanto que isso é importante para a nossa municipalidade, né? Tanto pela questão do acesso à justiça, porque você não precisa se valer do sistema judicial para ter acesso a um direito seu,
é um acesso facilitado à justiça. Então, a gente possibilitar essas aberturas é ótimo, só que, ao mesmo tempo, isso não pode ser feito ao atropelo, né, ao sabor de determinados anseios, né, sem se atentar com a verdadeira complexidade que a vida em sociedade. A vida em sociedade não é só a cereja do bolo, tem uma série de problemas, inclusive pessoas que se dão bem fazendo mal aos outros, e a gente tem que se ater a isso exatamente para evitar que algo que era para ser bom acabe perdendo sua eficácia por conta de não ter sido bem conduzido, né? Então, eu não sei se mais alguém tem algum questionamento, eu acho que não, né? De toda forma, Cristina, ficou gravada aqui tua exposição, eu vou trabalhar no material para deixar ele redondinho para a gente transformar isso num artigozinho, né? E os demais colegas, sugiro vivamente que, com base nessas exposições que a gente teve aqui hoje, com base no material que a gente já tem, né? Já pense na forma que você quer dar um enfoque para a abordagem, né? Daqui a um mês a gente vai se reunir novamente para verificar em que pé a gente está, para a gente poder dar seguimento, né? Eu acho que agora não é preciso mais eu reiterar que isso é importante, porque as evidências falam por si só que tem muita coisa bacana aí que pode ser feita para a gente ajudar não só os membros da advocacia, que, sem dúvida alguma, vão ter condição de utilizar essa plataforma, mas utilizar de forma segura, como também a toda a municipalidade que aí vem a precisar fazer uso desse sistema, né? Não havendo mais comentários, né, eu dou por encerrada a sessão de hoje. Mais uma vez, reitero os agradecimentos à querida Cristina e os colegas que estiveram aqui presentes, a Michele, o Mike, o Edson, a Ana, a Patrícia, e ver-nos-emos em breve, com fé em Deus, né? Daqui a um mêsinho. E, Cristina, querida, qualquer novidade, tamo junto, viu? Só chamar que a gente tá aí na ativa. E assim que as coisas forem avançando lá na USP, eu vou te falando das novidades. Tá bom, obrigada, gente. Muito obrigada pela receptividade, obrigada pela atenção de vocês. Estou à disposição. Podem me chamar, seja no WhatsApp ou na rede social, que a gente troca uma ideia, precisar de qualquer coisa, tá certo? E, Deva, muito obrigada por sempre estar aí na parceria comigo. Quero você na comissão, hein? Daqui da Bahia. Vamos que vamos. Vamos que vamos. E compartilhar com os colegas o evento que vai ter em agosto. Né, sim. Inclusive, recomendo vivamente que sigam a Cristina lá no Instagram, porque ela sempre posta bastante coisa no campo da proteção de dados. Ela é uma figura, vocês vão verificar lá o quanto. Eu sou um pouquinho irreverente. É aquariana? Capricorniana. Mas aí é o meu ascendente que fala. Esse ascendente. Pessoal, tchau, queridos. Abração. Até logo. Boa tarde. Obrigado.